E olha só, nesse mês é comemorado, né, o Dia da Consciência Negra. A gente mostrou aqui no programa, né, Vanessa, algumas reportagens especiais para celebrar esta data. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso, né? E o tema da nossa reportagem de hoje, que a Fernanda Pontes preparou, é sobre educação antirracista, pautado na Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas aqui do nosso país. Vamos ver? Você sabia que desde 2003 o Brasil conta com a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história, cultura africana e afro-brasileira nas escolas? A medida tem como objetivo promover também nesse lugar de aprendizado e conhecimento um local seguro para que a pauta antirracista seja abordada. Apesar da intenção de reparação histórica com os negros brasileiros, a educação antirracista, que também está pautada no Plano Nacional de Educação, o PNE, e na Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, está longe de ser o foco nas salas de aula. Profissionais da área consideram falha a aplicação da lei. É importante nós lembrarmos que a Lei 10.639, ela faz parte do processo de reeducação da nossa sociedade em relação à história e à cultura do povo negro no Brasil. E a gente sabe que desde a promulgação dela, muitas iniciativas importantes dentro dos nossos currículos escolares com relação à educação antirracista está acontecendo. Mas nós ainda vemos com uma certa preocupação, porque ainda são iniciativas muito isoladas, quando de fato elas deveriam ser iniciativas do conjunto, do coletivo da escola. Uma solução para esse problema seria a inserção da educação antirracista no projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico é uma ação viva da escola e tem que dialogar o tempo todo com as vivências dos sujeitos reais que estão presentes na sala de aula. E quando eu falo sujeitos reais, são os estudantes que estão lá e as suas vivências, para além dos muros da escola. A educação antirracista compreende que a discriminação racial é um problema estrutural da sociedade. Por isso, um de seus objetivos é pautar desde a infância relações saudáveis entre os indivíduos. Falar da estética negra, dos nossos cabelos, da nossa pele, da beleza que nós trazemos, a nossa imagem enquanto cidadãos e cidadãs negras e toda a história maravilhosa que esse povo negro deixa para esse país, esse legado. Para a pedagoga, uma maneira de inserir o conhecimento sobre a história e realidade dos negros no Brasil é através da literatura. Eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem Maria Firmina dos Reis. É uma escritora maranhense que escreveu o primeiro romance abolicionista brasileiro. Na contemporaneidade, a minha inspiração é Maria Carolina de Jesus e Conceição Evaristo, com as suas escrevivências, com as nossas escrevivências. E Conceição é uma dessas mulheres que fala da periferia e fala com um aspecto de positividade. E sem também esquecermos de Cruz e Souza, ainda pouco conhecido também nos livros de literatura. Nós temos Machado de Assis, que durante algum tempo as pessoas até confundiam, pensavam que Machado era um homem branco, quando na verdade Machado de Assis é um homem negro. E foi o bordado e a união de mães de alunos que promoveu uma aproximação do grupo com a literatura negra. Juntas, elas bordaram uma colcha com frases de escritoras negras, uma delas, Conceição Evaristo. A história da colcha, ela começou durante a pandemia, essa grave crise sanitária que nós vivenciamos nesses 2 últimos anos, que nós esperamos que isso não retorne e que as pessoas ficaram muito em casa por uma questão de necessidade, de segurança. Eu sempre tive uma preocupação muito grande que poderia acontecer com os nossos estudantes, que eles se perdessem durante esse processo desse isolamento social. Então eu já sabia bordar, então eu reuni um grupo pequeno de mães, no começo eram apenas 3, e eu comecei a ensiná-las
através do vídeo. Vozes Mulheres é um poema que dialoga muito com as nossas vivências e, como diria a própria Conceição, com as nossas escrevivências. Ela dá voz a tantas vozes que foram silenciadas, vozes que são caladas, vozes que são oprimidas. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. Ontem, hoje, o agora. A voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Paulo Fernandes reconhece que estar em sociedade faz com que seja dever de todos a luta antirracista. A princípio, eu confesso que eu me sinto um pouco fora de lugar, exatamente por ser um homem branco, por não saber o que é ser uma pessoa negra. Mas, ao mesmo tempo, a literatura ela tem um poder de nos aproximar de nós mesmos e do outro. A literatura ela tem essa capacidade, esse poder imenso de fazer com que a gente se olhe no espelho e se veja para além da gente mesmo. E a literatura da Conceição, a poesia da Conceição é muito potente, é muito forte, ela rasga o peito. Quando eu leio a Conceição, reverbera em mim essa voz da mulher negra que está numa sociedade que é racista em pleno século XXI de uma forma muito violenta. Porque a literatura ela tem um papel muito importante nesse aspecto de fazer com que as pessoas compreendam, através da escrita do outro, da outra pessoa, né, as dores que ela vive, que é o que a Conceição traz na escrita dela. E para romper com o racismo é preciso estar munido de aliados. Um deles é a arte. A arte é uma das possibilidades de romper e de fazer com que a gente possa pensar, tomar consciência da sociedade racista em que a gente vive, mas também a possibilidade do conhecimento, que é o que liberta de fato, é o que faz com que a gente possa entender qual é o nosso lugar e como fazer com que essa luta antirracista seja cada vez mais forte, cada vez mais potente, para que a gente possa romper com esse racismo estrutural, esse racismo institucional. Não dá para pensar que no século XXI a gente ainda tem pessoas aí, né, vomitando racismo, preconceito, né, e não aceitando que as pessoas devem ser tratadas de forma justa, de forma igualitária, independente da cor da pele.